Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje é a profecia do capítulo 2 do profeta Daniel. Mas isto depois da vinheta. Bom, hoje falaremos sobre a profecia do capítulo 2 do profeta Daniel, onde Nabucodonosor teve um sonho e ele queria saber o que seria depois dele, ou seja, ele queria conhecer o futuro, que o passado ele já conhecia. E agora lhe é dado um sonho, do qual Daniel vai interpretar a imagem que estava no sonho. E aqui eu leio o texto do capítulo 2 de Daniel, verso 31, e diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então, através dessa estátua, Deus vai revelar o futuro para Nabucodonosor, que é o futuro da humanidade, o futuro da história humana. Então, no mesmo livro de Daniel, o versículo 32 nos diz: A cabeça daquela estátua era de ouro fino. E agora os versos 37 e 38 nos dizem: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então nós sabemos aqui que Babilônia é a cabeça de ouro da estátua. Justamente. Agora, no versículo 32, também nos diz: o seu peito e seus braços de prata. Então, o que seria isto? Agora os versos 37 e 38 ainda do capítulo 2. E depois de ti se levantará outro reino. Seria um novo império. E agora, em Daniel, capítulo 5, verso 26, falando a respeito daquela escrita que foi gravada no palácio do rei Belsazar, diz: Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, o reinado de Babilônia se encerrou ali. E agora o verso 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então agora o reino que sucede Babilônia é o reino dos medo-persas, que é o peito e os braços da estátua. 2 braços, os medos e os persas. E agora, continuando em Daniel capítulo 2, o verso 32, o seu ventre e as suas coxas de bronze. Qual reino sucederia os medos e os persas? E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então nos dá mais um detalhe. Esse reino dominará sobre toda a terra. Em Daniel capítulo 8, verso 20 e 21 nos diz também: Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então vemos que depois desse império medo-persa, surgiria o império grego. E agora, verso 33 do capítulo 2, as pernas de ferro. No verso 40 nos diz também: E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então vemos que este reino, que é representado pelas pernas de ferro, é justamente um reino muito forte e poderoso, que quebra tudo. Que vem depois da Grécia. Justamente. E agora, Lucas capítulo 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. César Augusto que comandava o Império Romano. Justamente. Então aqui entramos na fase do Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro. Agora, no capítulo 2, o verso 41, nos diz: E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Só um momentinho aqui. Nós vimos que as 2 pernas representavam o Império Romano. Porém, o Império Romano teve 2 fases muito importantes. Que era a fase imperial e depois a fase papal, onde o Império Romano se disfarça de igreja, se disfarça da Igreja Católica Apostólica Romana.
Então, por isso, duas pernas. Tem a fase imperial e a fase papal. Isso tudo era simbolizado pelo ferro. E agora, o ferro quer continuar. Porém, nos dedos, misturado com barro. E agora, Daniel 2, verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, para entendermos o que simbolizaria os pés da estátua, devemos entender o barro, pois o ferro sabemos que é Roma, a continuação do Império Romano. Agora, o que simbolizaria o barro? Jeremias capítulo 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então vemos que o barro simboliza justamente o povo de Deus. Isso. Próximo texto está lá em Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Então, confirmando, é o povo de Deus, o barro de oleiro. Justamente. Temos também em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui compara o barro, vasos de barro, aos cristãos, a igreja. Então essa mistura de ferro com barro é justamente a mistura dos interesses do Estado com os interesses da igreja. Então é uma aliança entre Estado e igreja. Justamente. Agora, o que diz Deus sobre esta união de igreja e Estado? Em Lucas capítulo 20, o verso 25. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui o nosso Senhor Jesus faz separação entre os interesses do Estado e os interesses da igreja. Não pode haver união. Não. E agora 1 Pedro capítulo 2, versos 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então nós temos que estar sujeitos às autoridades. Justamente. E aqui está falando a respeito da igreja. Também em Lucas capítulo 22, o verso 25 ao 26. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então vemos que os discípulos, ou seja, a igreja, teriam um sistema diferente comparado ao Estado. E agora, Daniel capítulo 2, verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Então o lado forte aqui representado, que é o ferro, seria os governos das nações. E o lado frágil, a religião, que é o barro. Justamente, pois a igreja ela não tem autoridade igual a um Estado. Ela não pode dominar o Estado. Então em Daniel 2, verso 41, diz, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Então aqui vemos um novo elemento. No começo do texto nos diz que será em parte de barro de oleiro, mas depois nos diz que será misturado com barro de lodo. Então, se o barro de oleiro aqui representa o povo de Deus, o barro de oleiro é aquele barro que o oleiro pode trabalhar, dá para trabalhar aquele barro, ele é mais consistente. Agora entra um novo elemento, que é o barro de lodo. O oleiro não consegue trabalhar com ele, porque ele está sujo, entra muita sujidade nele. Bom, se por um lado o barro de oleiro é o povo de Deus, por outro lado o barro de lodo é a apostasia do povo de Deus. Agora Apocalipse capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Notamos que nós vimos no estudo anterior os símbolos das profecias. Ela diz que mulher é a igreja. Mulher também representa o povo de Deus. Mulher também representa a grande cidade que é a Babilônia.
E aqui diz que a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, a Babilônia, que reina sobre os reis da terra. Espera aí, se é igreja, mulher é símbolo de igreja, nós já vimos aqui nos textos anteriores que nós temos que nos sujeitarmos às autoridades. Esta mulher aqui não está se sujeitando às autoridades, mas está dominando sobre elas. Essa é a apostasia. E agora, no mesmo capítulo 17, o verso 12 e 16. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora lembre-se que os pés há 10 dedos. Ou seja, há uma correlação entre os 10 dedos da estátua com os 10 chifres da besta. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então vemos aqui que os reis, os 10 reis, odiarão a prostituta. Ou seja, aquela mulher não é mais pura, é uma prostituta. Então é uma igreja impura. Justamente. E diz que eles odiarão a prostituta. Como no texto de Daniel nos diz que os pés da estátua serão um reino dividido. Ou seja, aparentemente haverá uma união entre o Estado e a igreja. Mas vemos que o lado mais fraco será derrotado. Então nós vemos aqui que não haverá uma união de igreja e Estado, mas não completamente. Justamente. Próximo texto, Daniel 2:43. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de lodo é a apostasia do povo de Deus, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Bom, se o barro de lodo representa a apostasia do povo de Deus, e esse aqui representa a Babilônia, de Apocalipse, capítulo 13 e Apocalipse 17, diz aqui que eles se misturarão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro. O que está querendo dizer aqui, Daniel? A mesma coisa que Apocalipse 17, que nós iremos ler agora. Então, Apocalipse 17, o verso 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Significa que misturar-se-ão com semente humana. Esta mulher vai se misturar com semente humana, mas não se ligarão um com o outro. Não se casarão. Mas, como diz o texto de Apocalipse 17, eles vão fazer fornicação. Ela é uma prostituta. A prostituta se deita com vários homens. E aqui ela está se deitando com todos os estadistas. É uma igreja que quer ser amparada pelo Estado. E ela quer dominar o Estado. Então, Deus atribui isso uma fornicação, onde a noiva de Cristo se corrompe com os reis da terra. Justamente. Então nós vemos que tanto a igreja quanto o Estado são organizações. A organização não assina nada por si mesmo. Mas seres humanos, a semente humana, formarão, essas sementes humanas aqui, formarão decretos para que haja a união entre a igreja e o Estado. Agora Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Entrou agora mais um elemento, que é a pedra que vai destruir todos os reinos mundiais. Agora Ezequiel capítulo 3, o verso 10 e 11 nos diz: Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Agora lembre-se que também Jesus nos diz que nos últimos dias pregarão justamente sobre paz e segurança. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá.
Então essa mensagem é justamente para o tempo do fim. E aqui Deus nos revela como ela será destruída. E agora Apocalipse capítulo 16, os versos 18 a 19 e o 21. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Esta é a 7ª praga. E um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade, que é a prostituta, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, aqui são as pragas, justamente. A 7ª praga. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. O mesmo símbolo que foi dado no texto anterior. Mesmo agora no versículo 13 do capítulo 13 de Ezequiel, portanto assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso afenderá no meu furor. E vemos que a grande cidade, que é a Babilônia, será fendida em 3 partes. E também nos diz que haverá uma grande pancada de chuva. Nós vemos aqui o trovões e relâmpagos, e também embaixo diz lá que sobre os homens caiu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Justamente. É a mesma profecia. Então, esses 2 textos falam justamente da época do fim, da condenação de Babilônia. E agora Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, dos 10 dedos, né? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esta é a pedra. Isaías 26, verso 4 nos diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então vemos que essa rocha é justamente o reino de Deus. Daniel 7, nos versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, Cristo é a pedra, é a rocha. Então, Babilônia e todos os impérios do mundo serão destruídos justamente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pragas vêm para varrer com os impérios, para que Cristo estabeleça o seu reino na terra. Então, este é o estudo a respeito do capítulo 2 do profeta Daniel, que traça toda a história da humanidade na estátua. Ali nós vemos todos os impérios que Nabucodonosor tinha curiosidade em conhecer. Deus mostrou para ele o que seria o futuro. Para nós hoje é passado e presente. Nós estamos agora nos dedos da estátua, onde há a ligação entre religião e Estado, e essa é a apostasia que o povo de Deus, infelizmente, já está passando. Que Deus nos abençoe para que não participemos dela, possamos estar livres desta apostasia, mas que possamos estar ligados a Cristo Jesus. Nos aguardamos para o próximo estudo, em nome de Cristo. Amém.